Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Só preciso de um retorno de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok no som. As primeiras pessoas que estão entrando, por favor, dê um ok, que estão me ouvindo bem. Boa noite. Sim, tem que demorar um delay aí. Boa noite a todos. Ah, legal, Rita. Obrigada pelo seu retorno. Só vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Ótimo. Jean também está dizendo que está ok o som. Então, tá bom. Vamos, então, iniciando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gisele. Eu sou colaboradora da casa. Eu trabalho juntamente com a Vilma no agendamento de palestras. E hoje a gente faz um trabalho em conjunto também com a Juliana e o Jean, que são da equipe de divulgação e comunicação. Então, hoje nós estamos novamente com a participação do Antenor Jonas Soares de Moraes, nosso palestrante de hoje. Seja muito bem-vindo, Antenor, mais uma vez na nossa casa. Eu vou apresentar o Antenor. O Antenor, ele é palestrante e colaborador ativo junto às diversas casas espíritas. Autor do livro O Poder das Palavras, com reflexões sobre a importância das palavras para o nosso crescimento espiritual. Professor de Biologia da rede pública e particular, e ele divulga as palestras dele, que são gravadas, no site, que é www.antenormorais.com.br. Então, quem tiver interesse, ele tem uma infinidade de palestras lá no site, que estão gravadas, já dei uma olhadinha. Então, quem tiver interesse, vale a pena, tá? Vou repetir o site, www.antenormorais.com.br. Então, agora nós vamos iniciar com a nossa abertura, a nossa subida vibratória, e, na sequência, eu passo a palavra para o Antenor, tá bom? Então, vamos procurando uma posição bem confortável, fechando os nossos olhos, respirando lenta e profundamente. Mais uma vez. E assim, liguemos-nos ao nosso mentor individual. Saudemos as equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes. Itaporã, Bogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Sulamia e os filhos do deserto. Saudemos a Maria de Betânia, patrona desta casa que nos acolhe. Liguemos-nos aos veneráveis e suas fraternidades. Edgar Anon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion e Emmanuel. Saudamos a todos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do mundo do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Saudemos a Ricardo Cruzados, pedindo proteção. Saudemos a Ismael, o anjo tutelar de nossa pátria. Saudemos Maria de Magdala. Junto dela, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Saudemos a Jesus, o nosso Mestre. E elevando o nosso pensamento ao alto, vamos até o Pai Criador com a prece.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos agora envolvendo com muito amor o Antenor, que hoje ele vai falar, o tema dele é Preciso Cuidar do que Plantamos. Agora a palavra eu passo para você, Antenor. Boa palestra. Obrigado, Gisele. Então, uma boa noite a todos. Tão abençoada. Minha gratidão aos companheiros do Grupo Socorrista Maria de Betânia pela oportunidade bendita de chegar ao lar de todos, aos lares de vocês todos, aos nossos amigos de outras casas, nossos amigos pessoais, nossos amigos de tantos caminhos aí do mundo que também nos acompanham. Meu abraço fraterno, que possamos todos nesta noite tão abençoada recebermos do mundo espiritual tudo isso que nós estamos precisando para essa hora que passa. Somos espíritos necessitados de grande auxílio, mas também já somos espíritos capazes de realizar muito em favor nosso e do nosso próximo. E é sobre isso, nesta noite, que eu gostaria de convidá-los a refletir comigo sobre o cuidado que nós temos que ter com o que nós estamos plantando na vida, usando essa metáfora do semeador, da pessoa que vai, ao longo da sua existência, plantando. O homem, todos nós aqui, espíritos em evolução ligados a esse planeta, temos, de alguma forma, uma ligação muito profunda com a atividade agrícola. Fomos nós, em passados talvez não tão remotos, alguns talvez sim, todos nós fomos agricultores, todos nós, de alguma forma, semeamos o solo abençoado deste planeta e colhemos o alimento que nos sustentou em vidas passadas. E até hoje, talvez sejamos, de alguma forma, aí, agricultores no mundo. Estamos espalhando as nossas sementes de realizações no mundo. E precisamos cuidar bem dessas sementes, disso que nós vamos semeando. O homem aprendeu a semear justamente porque ele sabia que no futuro ele teria fome. E quando ele aprende, inspirado pelos planos espirituais superiores, a usar a semente para multiplicar aquele alimento, ele vai, então, iniciar uma longa trajetória de transformação nesse planeta. Assim como nós também temos sido, como espíritos imortais, espíritos que já tivemos inúmeras vidas, temos sido orientados a semear sementes espirituais no solo da vida para colhermos os frutos benditos que nos fortalecem, que nos sustentam. E o cuidado com aquilo que nós vamos dispensando no mundo é muito importante, porque nós sabemos que, embora a semeadura seja livre, a colheita é obrigatória. Em algum momento da vida, nós voltaremos naqueles caminhos que nós percorremos para recolher os resultados das nossas ações. E se não temos uma sementeira boa, o que nós vamos colher? O ser humano ele sempre se preocupou com o seu futuro desde quando ele sai daquele estágio animalizado em que ele vive praticamente como os outros animais no planeta, mas ele começa a ter a percepção de que se ele no presente cuidasse do seu futuro, ele teria condições melhores. E assim, lentamente foi se formando na mente humana a ideia do porvir, a ideia de futuro. E o homem desenvolveu, através do seu pensamento religioso também, a ideia de que, após a sua morte, há um futuro, há uma continuidade da vida. Embora muitos hoje no mundo proclamem que são absolutamente materialistas, não admitindo nenhuma realidade espiritual para o homem, os fatos que nós temos que demonstram essa realidade são indiscutíveis, são muito evidentes, e não será hoje que nós vamos tratar propriamente dessas comprovações, mas nós, como espíritas, aqueles que são simpatizantes do espiritismo, ou mesmo outros companheiros que têm outras crenças, admitem no homem uma essência espiritual, algo que sobrevive à morte. E essa ideia ela é meio que universal.
em vários povos, em várias épocas, mesmo povos que não tiveram contato uns com os outros, a ideia do porvir, ela é uma questão, então, presente em praticamente toda a humanidade. Allan Kardec questionou os espíritos de onde vinha essa ideia comum que vários povos primitivos possuíam e até hoje possuem de uma vida após a morte. E os espíritos foram muito claros em dizer para ele que nada mais era do que o pressentimento da realidade. Não é só por educação, por formação, que o indivíduo desenvolve ideias de que há uma continuidade da vida. Lá no íntimo, se nós permitirmos, aflora em nós uma espécie de reminiscência da nossa natureza espiritual. Para algumas pessoas isso é muito mais forte, para outras nem tanto. E não depende muito das crenças que a pessoa tem. É uma intuição forte que o indivíduo tem, muitas vezes até sem ter tido nenhuma formação religiosa, em que ele admite sim a possibilidade de que o ser humano tenha uma continuidade. E essa ideia de futuro leva as pessoas muitas vezes a refletirem, né? O que nós podemos fazer para esse futuro ser melhor? O que nós podemos fazer para essa vida, além dessa vida material, trazer resultados melhores do que nós estamos vivendo aqui? Uma outra corrente de pessoas vão levar as ideias para outra direção. Vão dizer que é inútil o homem se preocupar com o seu futuro. É uma bobagem mesmo ele ficar especulando se existe vida além dessa vida, porque o importante é ser feliz agora. E, de certa forma, os dois grupos têm razão. Os que pensam no futuro estão certos em imaginar o que possa ser feito de bom agora para obter melhores resultados no amanhã, mas quem pensa em viver bem agora, aproveitando as melhores oportunidades da vida neste presente, também estão, de certa forma, corretos. Nós poderíamos dizer que será mais sábio aquele que, admitindo a necessidade de cuidarmos do presente, também cuide do seu futuro. Esse sim será o indivíduo que vai estar em melhores condições de viver bem, não só no presente, como no seu futuro. Porque ele vai agir com sabedoria, vai agir com equilíbrio, imagina-se isso, e ele obterá resultados muito melhores, tanto no presente quanto no futuro. É importante para isso, então, para nós encontrarmos esse bem-estar, tanto no presente quanto no futuro, é buscarmos um equilíbrio com as leis divinas. Leis divinas que nós podemos identificar na própria natureza. Todas as leis naturais são leis divinas. E todas as leis que levam o homem a viver em harmonia, em paz, em equilíbrio, consigo mesmo e com o próximo, são também leis divinas. Tudo aquilo que regula a existência humana e que nós podemos observar que, agindo dessa forma, estaremos em equilíbrio, estaremos ali dentro desse quadro de sintonia, de adequação às leis divinas. Allan Kardec realizou, junto aos espíritos sábios que ele entrevistou no século XIX, o levantamento dessas leis divinas, e isso está bem explicitado no livro dos Espíritos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas leis, é uma recomendação de leitura sempre favorável para entendermos realmente o que importa a nossa existência aqui no mundo material. Mas, de uma forma mais sintética, nós poderíamos dizer que esse nosso ajustamento às leis divinas, nós poderíamos fazê-lo buscando o equilíbrio que os limites da vida material nos impõem. Aquilo que o bom senso, a sabedoria nos mostra, quando nós respeitamos os nossos limites físicos. Nós observamos que nos nossos dias muitas pessoas adoecem, nem tanto por vidas comprometidas no passado, nem tanto por desequilíbrios trazidos de outras vidas, mas muitas pessoas adoecem porque elas estão se sobrecarregando, se sobrepondo tanto de trabalho físico quanto de desgaste mental em torno de várias questões, em torno de vários problemas das suas vidas. São pessoas que não estão respeitando os seus próprios limites naturais, limites físicos, fisiológicos do seu corpo. Pessoas que acreditam que elas podem se submeter a rotinas muito estafantes, muito desgastantes, isso quando elas podem decidir. Outros que muitas vezes, no afã de conquistar bens materiais, se submetem a longas jornadas, muitas vezes não essenciais à sua vida, jornadas de trabalho, de produção, acreditando que eles poderão controlar todas as questões materiais de suas vidas.
São pessoas que muitas vezes, submetendo o seu corpo a um desgaste excessivo, estão em desarmonia com as leis divinas, que dizem isso, que nós temos que trabalhar pelo nosso bem-estar físico e mental. Nada deve nos ocupar tanto a ponto de nos tirar a paz de espírito e nos corroer a saúde. De certa forma, podemos dizer que há um equilíbrio quando nós conseguimos harmonizar as nossas ações com o nosso bem-estar físico. Outra forma de buscarmos esse ajuste às leis divinas, a lei de trabalho, a lei de destruição, a lei de adoração e tantas outras que Allan Kardec relacionou no Livro dos Espíritos, é nós buscarmos compreender o nosso papel no mundo, de entendermos o que nós estamos fazendo nesse conjunto todo que chamamos de vida. Qual é a razão de estarmos aqui? Muitas pessoas motivadas por falta de conhecimento ou pelo egoísmo mesmo sabendo de todas essas ideias, elas vivem uma vida exclusiva para si mesmas, pensando sempre nos seus objetivos, sempre nas suas realizações, procurando somente o seu bem-estar. Quando muito, elas conseguem pensar no bem-estar daqueles que estão mais próximos delas. Vamos dizer que esse indivíduo que pensa apenas em si mesmo, ele ainda não compreendeu nada das leis divinas. Ele está em total desarmonia com o todo. Aquele que já é capaz de pensar naquele grupo pequeno ao qual ele faz parte, que defende os seus, compartilha com os seus, ele deu um passo pequeno na evolução. Enquanto que aquele que entende as suas responsabilidades com todo o conjunto chamado humanidade, esse indivíduo já deu um grande passo na evolução. E se ele trabalha para o bem-estar de todos aqueles que ele possa atingir, ainda que de forma pequena, de forma mínima, ele é um espírito que está, de certa forma, semeando as sementes mais preciosas no solo da vida. Porque através da sua ação positiva em favor da sociedade, ele estará contribuindo para o progresso dela. E se ele fizer isso em bases de paz, de harmonia, de fraternidade, de cooperação, de esclarecimento, de aproximação de opostos, de reunião de pessoas antagônicas, trabalhando pelo bem comum, sem tomar partidarismos, sem lutas que separam, que distanciam pessoas, se ele é um indivíduo que promove a fraternidade, ele certamente está em pleno equilíbrio com as leis divinas. Alguém assim é muito raro, porque as nossas imperfeições nas nossas ações sempre se manifestam. Daí a preocupação que nós temos que ter de pensar, eu admito e trabalho pela fraternidade entre as pessoas, mas isso é real na minha vida ou é apenas uma crença que eu tenho sobre mim mesmo? Será que eu estou achando que eu contribuo para a coletividade ou as minhas ações são muitas vezes disfarçando ali um interesse pessoal ou permitindo que o meu personalismo, os meus pontos de vista se sobreponham aos demais? Nós vemos hoje em muitos meios de comunicação, nas redes sociais, as pessoas querendo impor os seus pontos de vista, querendo forçar que o outro aceite as suas ideias. Isso revela absoluta falta de fraternidade. Quando nós queremos impor, não dialogar, não conversar, não entender, mas nós queremos impor pontos de vista, nós ainda estamos falhando nessa característica de fraternidade que nós devemos desenvolver. Nós ainda estamos precisando aprender a respeitar os direitos do outro, de se expressar, de se manifestar, de ter as suas próprias ideias. Podemos pensar que o respeito ao indivíduo, o respeito àquele que tem ideias próprias, o respeito à pessoa que quer agir de uma forma diferente, também é uma característica da nossa sintonia com as leis divinas. Porque, vejam, se Deus não interfere nas ações dos indivíduos, permitindo que eles vivenciem as suas escolhas, sofram as consequências e mudem por si próprios, por que nós teríamos que ser os indivíduos que vamos ter que mudar os outros? Por que nós vamos ser aquele que vai querer impor uma conduta, um comportamento sobre a vida do outro, impondo as nossas ideologias, a nossa forma de pensar, impondo o nosso modo de agir? Isso denota também a pequena compreensão que nós temos das leis divinas. Porque nós conseguimos entender que nós temos direito à liberdade, mas o outro não. Então, isso revela da nossa parte ainda a necessidade de aprendizado, de maior conhecimento da lei divina.
Porque se Deus dá a todos a liberdade, quem seríamos nós para tirar a liberdade de alguém? Então, nós precisamos repensar as nossas formas de imposição sobre o outro. Naturalmente que nós não estamos aqui diretamente falando para pais, mães e educadores, que muitas vezes têm a missão ali sagrada, mas muito espinhosa, de ajudar aqueles indivíduos mais jovens a amadurecerem, a aproveitarem melhor a sua existência. E terão que orientar, terão que coibir, terão que indicar caminhos mais seguros. Mas ainda assim, nessa prática, sempre devemos pensar que o respeito ao indivíduo deve estar acima da imposição dos nossos pontos de vista. Daí a necessidade de estarmos checando permanentemente se aquilo que nós chamamos de um valor real não era apenas um valor temporário que nós adotamos na vida e achávamos que naquele tempo aquilo era muito bom, mas nos dias de hoje é diferente. Muitas pessoas querem conduzir hoje as novas gerações como as gerações do passado foram conduzidas, dizendo que, por exemplo, determinadas profissões são as ideais. O mundo mudou muito, se transformou muito, e nós temos que respeitar as novas aptidões que as pessoas vão apresentando. Esse é apenas um exemplo para mostrar que nós precisamos permanentemente rever as nossas ideias, rever os nossos princípios, rever as nossas definições de certo e errado, para verificar se nós estamos acompanhando a marcha da evolução da humanidade, ou se nós estamos presos apenas a convenções do passado. Muitos conflitos têm surgido em função disso. Isso denota também, da nossa parte, uma estagnação na nossa evolução, quando nós não conseguimos perceber que há algo novo que precisa ser iniciado da nossa parte. Algo importante, então, para nós considerarmos nessas nossas abordagens é de pensarmos que nós somos seres que estamos participando desse grande todo que é a criação divina. Nós somos seres que somos profundamente influenciados pelos outros e somos influenciadores. E aqui vai uma grande responsabilidade para todos nós, pensarmos o quanto as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos impactam na coletividade. Porque, acreditem, cada ideia nossa tem um peso e um valor no conjunto. Nós, muitas vezes, estaremos reforçando condutas simplesmente repetindo certas afirmações, ou estaremos validando certas ideias simplesmente divulgando-as. Então, a nossa responsabilidade com o todo ela é muito grande. Ela nos faz participante dessa grande construção coletiva que a humanidade vem fazendo desse mundo novo que todos nós ansiamos tanto. Ouvimos falar muito no meio espírita que nós estamos numa transição planetária, uma transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E muitos acreditam que isso se dará em pouco tempo, que após um determinado período breve aqui de um sofrimento mundial, coletivo, a humanidade vai surgir totalmente renovada. É um pequeno engano que essas pessoas estão cometendo, imaginar que essa transformação se dará de forma brusca, de forma instantânea. Nós vemos que há inúmeros indivíduos, os próprios meios de comunicação têm informado isso, indivíduos relutando em aceitar o progresso, indivíduos relutando e querendo retroagir ou retrogradar nas nossas conquistas sociais, grupos de pessoas apoiando ações de violência, ações de banalização do valor da vida, pessoas apoiando a perda de direitos de determinados grupos. Tudo isso representa ainda uma necessidade de amadurecimento por parte dessas pessoas. Certas conquistas que a humanidade tem de direito, de respeito às individualidades, às características que o indivíduo possui, elas não podem ser perdidas. Então, quando nós observamos que há um mundo em que tantas pessoas acreditam que será pela violência, pela força que nós vamos produzir mudanças, ou que determinadas minorias devem perder os seus direitos, isso representa que ainda nós temos uma boa parcela na humanidade de espíritos em atraso, que não são capazes ainda de desenvolver essas ideias de respeito, de fraternidade pelo seu próximo. Eles ignoram que eles mesmos poderiam ser dessas minorias que veem os seus direitos sendo desrespeitados.
Então, isso é um exemplo para nos mostrar que essa transição planetária, ela vai se consumar, ela vai se dar na medida que um número expressivo de pessoas desejarem e trabalharem pelo bem, respeitarem o seu próximo, trabalharem pelo melhor em favor de todos, sem esses ataques, sem essas agressões, sem a violência que nós temos ouvido e visto sendo disseminada por tantos meios. É quando nós tivermos uma massa crítica de pessoas desejando realmente o bem e fazendo o bem nos seus dias e realizando obras em favor do seu próximo, é aí que nós vamos observar essa mudança substancial no nosso planeta. É aí que realmente entraremos no estágio de regeneração. Por enquanto, nós estamos apenas na transição. E dizê-la que ela vai ocorrer daqui a pouco tempo, ou que nós poderemos ainda vê-la consumada ainda nesta reencarnação, é algo um pouco discutível. Mas, de certo, o progresso inicial nós já estamos podendo perceber. A intolerância contra os atos de violência, infelizmente, muitas vezes, intolerância marcada também pela violência, e isso denota que, muitas vezes, não é o desejo real de justiça que as pessoas estão querendo. Porque a justiça verdadeira, aquela que parte do alto, ela é uma justiça conciliadora, pacificadora. Ela não precisa do ódio para ela se estabelecer no mundo. Então, quando nós ouvimos as pessoas com discursos de fraternidade, de igualdade, de respeito, mas fundamentado na violência, nós percebemos que isso é algo muito superficial por parte dessas pessoas. Então, uma forma de nós avaliarmos o nosso progresso e verificar o que estamos semeando da vida é verificar o que nós temos contribuído em toda essa mudança que o mundo está agora passando. Quais são as sementes que nós estamos semeando em todo esse conjunto de ideias que circulam tão rapidamente na sociedade? Quais são as nossas atitudes no dia a dia? Nós que falamos de paz, de fraternidade, de harmonia, de equilíbrio entre as pessoas, exercemos isso no nosso dia a dia? Nós estamos aptos a receber uma ofensa e passar adiante sem dar resposta a essa ofensa? Nós, quando estamos ali parados em alguma circunstância na rua, e alguém vem e buzina atrás de nós, qual que é o nosso ímpeto? Qual que é o nosso sentimento naquele momento? É de cuidarmos para verificar se não estamos prejudicando ninguém? Ou surge em nós uma indignação exacerbada, uma irritação, um desejo de perseguir essa pessoa e dizer para ela poucas e boas? Qual é a nossa intenção real? Qual é o nosso sentimento nessas situações? Porque muito mais que falar de fraternidade, de bondade, de caridade, muito mais do que nós falarmos de justiça, de respeito, de dignidade, nós temos que vivenciar isso nos nossos dias. Nós temos que demonstrar isso dentro dos nossos lares. Nós falamos não à violência nas manifestações, mas quando nós vamos dentro do nosso lar, repreender uma criança, orientar um adolescente, nós fazemos isso com base de agressividade, de violência? Nós usamos a força física para impor noções do que é o correto, para que o outro entenda? Isso tudo nos faz pensar que, de alguma forma, todos nós ainda carregamos muito desses sentimentos primitivos, que foram muito necessários lá no início da nossa evolução. Isso aí por volta de uns 150 mil anos atrás. Mas hoje, no século XXI, da era cristã, esses sentimentos eles devem ser de forma intencional, ativa e consciente combatidos por todos nós. Então, assumir essa responsabilidade que nós temos de nos educarmos, de nos transformarmos, de sermos pessoas um pouco melhores para merecermos esse mundo maravilhoso que vem sendo preparado e que será no futuro um mundo de bem-aventuranças. Uma outra forma de nos avaliarmos, de refletirmos sobre aquilo que nós estamos semeando no solo da vida, é pensarmos quais são as prioridades que nós temos estabelecido em nossas vidas, quais são os nossos objetivos essenciais, o que realmente nós temos buscado em nosso dia a dia. Os nossos objetivos essenciais da vida, eles revelam, em parte, quem nós somos. Se eu sou excessivamente apegado às coisas materiais e tudo que eu faço é com vistas de possuir, reter
comprar, conquistar, guardar coisas materiais, a minha vida ela se resume a isso, a uma vida voltada para a matéria. Eu obstruo todas as minhas potencialidades de crescimento como espírito. Eu estou me definindo, então, como um ser praticamente material apenas. Eu anulo a minha existência espiritual no sentido figurado, no sentido simbólico. É por isso que Jesus, certa vez, quando ele estava orientando os discípulos, e ele, num certo momento, disse para que eles não guardassem, não se preocupassem em ajuntar tesouros terrenos, moedas, ouro, mas que ajuntassem as moedas no céu, os tesouros no céu. Isso ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, no versículo 19 ao 21. Quando Jesus disse assim, então, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, o seu coração é a sua essência, aquilo que você realmente é. O que você escolher como prioridade para a sua vida é o que você está se tornando. Você pode se tornar um indivíduo excessivamente apegado a determinadas situações da vida, a uma posição social, a um título, a bens materiais, quando na verdade tudo isso é bom, mas é apenas uma pequena parte da vida, é apenas uma pequena fração da nossa existência. Há conquistas muito maiores a serem realizadas. E essas pequenas oportunidades materiais da vida, elas são apenas meio para que conquistemos algo muito mais marcante, algo muito mais significante, que são esses tesouros dos céus que Jesus se referiu. Nós podemos usar os bens materiais que nós conquistarmos para produzir o bem-estar de inúmeras pessoas, não somente nós ou a nossa família. Levar às pessoas o bem-estar, a cura da doença, suprir as necessidades, as carências que as pessoas têm. É para isso que os bens materiais servem, para nós compartilharmos, para nós gerarmos riquezas, não somente para nós, mas para os outros. Os títulos que nós conquistarmos acadêmicos, eles devem servir não para que a nossa inteligência brilhe diante das outras pessoas, mas que nós possamos trazê-las também para esse mundo do conhecimento, das ideias. Qualquer capacidade que nós conquistarmos, nós temos que pensar como eu posso utilizá-la para que eu promova mais bem-estar para as pessoas na sociedade. Qualquer coisa de natureza material não é o objetivo da vida, mas apenas um meio para nós atingirmos os objetivos maiores. Outra forma de avaliarmos o que estamos cultivando na vida, o que estamos semeando, é pensar a natureza dos pensamentos que nós cultivamos, a natureza das ideias que nós, no íntimo, alimentamos. Ideias, muitas vezes, que nós não temos coragem de externar às pessoas que nós convivemos. Ideias que nós imaginamos que somente nós conhecemos, mas que nós sabemos que o mundo espiritual conhece bem a natureza dos pensamentos que nós temos. E nós atraímos, naturalmente, pessoas desencarnadas, espíritos, que pensam como nós pensamos. E eles reforçam em nós esses pensamentos. Então, devemos refletir sobre isso, a natureza dos pensamentos que estamos cultivando. Porque, de certa forma, assim como os nossos objetivos na vida material nos definem, os nossos pensamentos também nos definem e caracterizam quem nós somos espiritualmente. Que tipo de pensamentos nós cultivamos na mais profunda da nossa intimidade. Isso revela o nosso ser e revela o tipo de semeadura que nós fazemos na vida. Por quê? Todo pensamento, nós sabemos, ele não fica circunscrito à nossa mente. Ele extrapola os limites do nosso ser e ele se integra a uma grande rede de pensamentos que envolve o planeta. Que as pessoas dão inúmeros nomes, egrégora e por aí vai. Vamos conceber que é uma grande rede de conexões mentais que nos ligam a pessoas encarnadas e desencarnadas. Nós geramos estímulos para as condutas dessas pessoas e elas geram estímulos para as nossas condutas. Daí a importância e o cuidado que temos que ter com os pensamentos que cultivamos. Nos nossos dias, um pensamento muito frequente é o do medo. Já tivemos oportunidade há pouco tempo de falar sobre ele, e o medo, ele é uma força poderosíssima sobre o ser humano.
ele é capaz de conduzir, de determinar ações. Precisamos pensar lá no íntimo. Estamos com medo dessa situação toda que a humanidade está vivendo? Estamos hoje realmente nos sentindo vulneráveis, em perigo? Porque a partir da constatação dessa ideia, nós podemos reconhecer que nós também estamos em perigo, sim. Não pelos problemas que nós imaginamos, mas por permitir que eles tomem conta da nossa vida. Muitas pessoas deixam de agir naturalmente quando estão submetidas ao medo. Mesmo aqueles medos mais profundos acabam nos guiando e nos fazendo tomar ali decisões, a ter escolhas que nem sempre concorrem para a nossa felicidade e a nossa paz. Daí a importância, então, de verificarmos: o medo toma conta da nossa vida mental? Estamos angustiados, aflitos? Há um antídoto valiosíssimo para isso, que é a fé, é a convicção de que Deus nunca nos desampara, nunca nos desfavorece. Podemos considerar também uma forma de identificar o tipo de semeadura que fazemos na vida, a natureza dos impedimentos que nós vamos encontrando em nossa caminhada. Muitos dos nossos problemas em nossa jornada aqui presente é em decorrência de ressentimentos, de mágoas, de ciúmes, sentimentos de indiferença, ideias que nós temos equivocadas sobre as pessoas, os julgamentos severos que nós fazemos. Tudo isso representa também o que nós somos, e isso mostra o porquê que a nossa vida pode muitas vezes estar, vamos dizer assim, bloqueada, sem possibilidade de renovação. Pessoas que guardam esses sentimentos, como mágoa, ressentimento, inveja, elas tenderão sempre a ter um grande atraso na sua vida. Algumas pessoas que a gente vai observando e vai ouvindo certos relatos, e nós percebemos o quanto elas são infelizes porque elas vivem reclamando dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades. E é uma espécie de semeadura apenas do quê? De espinho e de ervas muito amargas no seu caminho, porque o próprio indivíduo cultiva na sua mente aquilo que o faz sofrer. Por isso que se nós identificarmos que nós somos pessoas que estamos repetindo muito velhos problemas que ficaram do passado, e há muitas pessoas que lamentam como foi a sua infância, a sua juventude, como foi o início da sua vida com muitos problemas. Se isso é algo que ainda traz para o indivíduo sofrimento no presente, ele deve buscar auxílio para superar essa fase que ficou no passado. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos profissionais, terapeutas, psicólogos, nós temos os atendimentos fraternos nas casas espíritas. Nós devemos buscar o auxílio para superar essas velhas mágoas, essas tristezas profundas, esse ressentimento que nós trazemos da vida e das pessoas. Isso são obstáculos que nós ficamos recolocando no nosso caminho o tempo todo. Sentimentos de culpa por erros que nós cometemos quando éramos ignorantes, e que hoje já não faríamos mais, mas permitimos que essa culpa tome conta de nós. Tudo isso é um obstáculo que nós mesmos colocamos na nossa marcha evolutiva. São objetos figurados que nós podemos dispensar da nossa existência. Então, procuremos o auxílio o quanto antes para removermos isso de nós. E se for algo que nós não conseguimos nos abrir com ninguém, vamos, através da oração, nos abrir com Deus e pedir para que Deus nos mostre o caminho da libertação, que Ele nos mostre como nos libertarmos disso que nos atrapalha tanto. Há pessoas que passam uma vida inteira lamentando o amor que elas não tiveram na infância, a amargura que elas enfrentaram por uma vida muito difícil, de muito sacrifício, de muito trabalho. Enquanto o indivíduo ele tiver essa atitude perante a vida, ele terá a sua vida bloqueada para novas realizações. Ele não se sentirá amado, ele não verá progresso, porque ele está preso ainda ao seu passado. Por isso que nos libertemos disso que ficou e que deve ser por nós não esquecido, mas ressignificado. Temos que entender que aquela foi a experiência que nós precisávamos para aquele momento. Algo em nós surgiu de melhor a partir daquela experiência. E vamos nos apegar nisso para hoje fazermos da nossa vida algo diferente. Se não fomos amados como nós queríamos ser, vamos amar as pessoas que estão conosco agora. Se a nossa vida não foi fácil como nós queríamos, vamos ajudar a vida de outras pessoas a serem mais fáceis hoje. E assim nós estaremos dando um novo significado à nossa experiência.
ela nos preparou para hoje fazermos o melhor. Então é isso que nós devemos repensar das nossas escolhas. Hoje, um dos grandes desafios para milhões de espíritos reencarnados no planeta é vencer esse ciclo de superação dos erros passados. Vencer esse ciclo vicioso, repetitivo, de estarmos sempre consertando os erros do passado. Estamos em provas e expiações e sempre reparando os enganos que cometemos em outras vidas. E na vida presente, vamos criando novos enganos que teremos que reparar na futura. Nós podemos, a partir de uma resolução, de uma decisão firme, nós encontrarmos espaço em nossa vida para irmos além. Não estarmos aqui apenas para reparar erros do passado, mas sim para acertar no presente e isso ser uma base sólida para o nosso futuro. Acreditem, todos nós que estamos presentemente reencarnados, somos espíritos com grande potencial de vitória ainda. Não importa quantos erros cometemos, não importa os equívocos que nós cometemos, nós podemos fazer a nossa vida nova, tomando novas resoluções. O passado, aquilo que nós destruímos e não temos como hoje reconstruir, entreguemos a Deus. No momento certo, Ele vai nos dar a oportunidade da reparação. Mas hoje, o que de bom nós podemos fazer das nossas vidas? O que de melhor nós podemos fazer? O que eu posso fazer hoje na minha existência que é bom para o meu ser, o espírito imortal que eu sou, e que eu não tenha feito ainda? Que ações eu poderia incluir hoje na minha prática diária que eu nunca fiz antes e que seria bom? Será que eu estou habituado a gestos de gentileza para com as pessoas? Talvez isso possa ser uma novidade na minha existência. Será que eu me importo com as pessoas que o tempo vai distanciando e eu posso fazer algo novo, retomar a ligação com essas pessoas? Eu que fui tantas vezes indiferente àquele que está caído nas ruas, será que eu posso estender para essa pessoa um pequeno auxílio? Talvez eu não vá conseguir tirá-la dali, mas eu posso levar para ela um alimento. Cada um de nós podemos incorporar na nossa vida um outro ato de bondade que nós nunca praticamos. Podemos praticar algo que nunca fizemos de bom. Nós temos inúmeras possibilidades. Às vezes tem um colega de trabalho que é uma pessoa que temos nos mantido distante dela, porque não gostamos, não nos afinamos, porque temos alguma rivalidade. Talvez nós possamos mudar uma disposição em nós e demonstrar mais boa vontade para com essa pessoa. Todas essas são essas ações que podem marcar nossa existência e produzir um processo de transformação, de renovação. Felizmente, nós temos recebido, na doutrina espírita, inúmeras orientações, instruções muito claras, muito objetivas sobre tudo isso. E há um livro muito bom para nós refletirmos sobre as renovações que nós podemos ter nas nossas vidas, que é esse pequeno livro do André Luiz, o Agenda Cristã. André Luiz, com a sua objetividade, a sua inteligência e, sobretudo, a sua franqueza, muitas vezes direta, em algumas mensagens, às vezes até parece rude essa franqueza, ele nos traz inúmeros alertas de pequenas ações que nós podemos produzir em nossas vidas e que trarão grandes renovações para nós. Poderíamos escolher para comentar agora qualquer uma das mensagens do Agenda Cristã, mas uma em especial, que é a que está no capítulo 21, chamado Semeadura, já que o tema da nossa live de hoje é cuidar do que plantamos. Nessa pequena mensagem, então, André Luiz nos chama a atenção para algumas informações importantes, como, por exemplo, sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. O quanto somos generosos, o quanto nós somos capazes de ir além do que a nossa obrigação. Isso em múltiplas situações da vida. Não é apenas doando algo material a quem é necessitado. A generosidade, ela deve perpassar todas as nossas ações, tudo que nós fazemos e somos. Generosidade é nós termos boa vontade com aquilo que nos compete fazer por obrigação e muitas vezes fazer tão bem feito que nós vamos descobrir o prazer em realizar aquilo. E as pessoas perceberão o quanto aquilo foi positivo.
Ele também nos fala que a simplicidade solucionará problemas para muita gente. Nós devemos ser menos exigentes, menos complicados no trato com as outras pessoas. Isso é uma grande contribuição para a vida. Nós podemos dar paz às outras pessoas quando nós não somos complicadores de situações, quando a gente busca soluções mais práticas para as pessoas se tornarem melhores, para que as pessoas possam ter um melhor contato conosco. E ele fala que a nossa complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Muitas vezes a gente torna a vida muito complicada, cheia de exigências, cheia de detalhes, cheios de desagrados da nossa parte, e as pessoas acabam até nos evitando, porque somos pessoas difíceis no relacionamento, e criamos obstáculo para elas. E estamos semeando o que para nós? Algo que vai ser negativo. Ele também diz que a nossa indiferença, ela vai gerar nos outros frieza também, distanciamento. Ele diz também que o desejo sincero da paz vai causar nos outros a tranquilidade no caminho, porque a paz vai se manifestar nas nossas ações e as pessoas se sentirão seguras e em paz. Você já viveu um momento em que há pessoas que tiram a paz do ambiente? Às vezes dentro do lar, no trabalho, e aí começa a aparecer na nossa tela mental inúmeras pessoas que nós já convivemos e convivemos até hoje. E aí nós pensamos, essa pessoa, muitas vezes, ela tira a paz do meio em que ela vive. E nós, quando nós tiramos a paz do meio que nós vivemos? Quando que nós, pelas nossas atitudes, às vezes, muito ásperas, agressivas, exigentes, nós desestabilizamos as outras pessoas? Há muitas coisas a serem cobradas, muitas vezes as pessoas precisam devido à sua atividade profissional, mas ela pode fazer isso num clima de paz, mostrando caminhos, indicando oportunidades de renovação, de transformação. Sempre é possível, mesmo nas tarefas mais espinhosas, nós encontrarmos uma forma equilibrada e pacífica de fazer o que é necessário ser feito. E André Luiz ele ainda diz, olha, que guerrear dará frutos de inquietação. Estabelecer essas disputas entre as pessoas. E essas disputas não são só nos ambientes fora do lar. Muitas vezes dentro do lar as pessoas estão em guerra porque elas estão disputando a sua prevalência sobre o grupo familiar. O pai ou a mãe querendo determinar quem manda mais. Os filhos querendo se sobrepor aos pais. Esse clima de guerra, ele gera apenas inquietação, apenas perturbação. E André Luiz traz inúmeras outras reflexões nessa mensagem e em todas essas do Agenda Cristã. Certamente, se nós buscarmos num momento de recolhimento, através da nossa prece, a meditação sobre uma dessas indicações que André Luiz nos traz, nós vamos encontrar possibilidades novas de ação na vida. E estaremos no presente realizando o melhor em nosso favor e em favor do nosso semelhante. E nós estaremos semeando para o nosso amanhã, o despertar na vida espiritual, um mundo muito melhor que nós vamos habitar. Porque nós teremos cumprido a nossa tarefa de reparação dos erros passados, mas também teremos trabalhado pelo nosso progresso, pela nossa elevação espiritual. Todo o bem que nós cultivarmos hoje, toda a atitude de paz, de amor, de fraternidade, de compreensão, todas essas virtudes que nós pudermos, ao menos que por algum instante cultivar, elas representarão para nós um momento de paz e de harmonia no além. E o melhor ainda, nós já vamos colher os frutos delas desde já. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão para esta noite. Vamos, neste momento agora, em oração, buscarmos em nosso mundo íntimo o templo sagrado em que podemos nos dirigir a Deus, através do nosso pensamento, essa força poderosa que nos liga ao Criador, certos de que os nossos irmãos espirituais, benfeitores generosos que nos protegem, que nos guiam,
que nos conduzem à compreensão das leis divinas, nos amparam e nos assistem nessa hora. Que junto de nós, nosso espírito protetor, que muitos chamam de anjo da guarda, vela pela nossa paz e nos endereça fluidos de refazimento, de renovação, que em momentos de prece somos curados de enfermidades que nem mesmo chegamos a descobrir que tivemos. Que nos envolvendo com essa luz, possamos nos sentir amorosamente amparados e ligados à mente divina, que deseja dos homens apenas o amor, apenas a paz. Que possamos, nesse estado de espírito, visualizarmos o nosso planeta, nossa morada celeste, este mundo tão abençoado que Deus permite que aqui vivamos. E que possamos, neste minuto, desejarmos intensamente, Senhor, que a paz, a harmonia, possa se estabelecer no coração dos espíritos que aqui evoluem. Que encarnados e desencarnados possam perceber, Senhor, que está ao alcance de todos nós a conquista da paz e de uma nova vida. Que para que isso ocorra, basta que deixamos fluir em nós o amor. O amor ao próximo, mesmo aquele próximo mais difícil, Senhor. Que possamos nos sentir abraçando essa pessoa e desejando a ela paz e renovação em suas vidas. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um que nos ouve neste momento. Que suas dores possam ser aliviadas, que suas vidas possam ser renovadas, que novas esperanças possam surgir no coração daqueles que se sentem muito angustiados e aflitos. Que a dor da saudade, Senhor, possa ser substituída pela certeza dos reencontros que podemos ter quando adormecemos. Que as carências materiais, Senhor, possam ser superadas e que todos encontremos aquilo que é essencial para a nossa vida. A paz na consciência e o necessário ao nosso corpo, à nossa integridade física. Senhor, inspira-nos a simplicidade, a bondade, a caridade. E que o Senhor possa iluminar a mente daqueles que são representantes, daqueles que governam, dos que administram, dos que legislam, dos que julgam, dos que produzem, dos que administram as riquezas do mundo. Que os seus corações possam ser tocados, Senhor, porque há tanta dor e tanto sofrimento, há tanta fome. Que possamos ser mais fraternos, Pai. E possamos dar a nossa contribuição para que este mundo possa ser promovido na escala dos mundos, que ele possa se tornar um mundo de regeneração, que nós nos tornemos espíritos regenerados, Senhor. E agradecidos por tudo, Pai, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades, pelos amigos, pela família. Nós dizemos do fundo dos nossos corações:
Pai nosso que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, essas são as nossas reflexões, os nossos desejos. Que tenhamos todos uma noite muito abençoada. Que o nosso Espírito Protetor possa nos levar a um mundo espiritual superior e que a gente possa receber lições luminosas que criem em nós um desejo muito grande de evolução, de transformação. Esse é o meu desejo para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Antenor, muito obrigada. A palavra é gratidão por muito aprendizado e muita reflexão nesse momento, nessa noite. E com certeza ficou um gostinho de quero mais. Então, vamos entrar em contato com você para fazer novos encontros, porque realmente foi muito bom, maravilhoso, viu? Eu que agradeço, reflexão, e garanto, porque tem muitos comentários aqui, dizendo que algumas considerações que realmente é muito bom. E é o que estamos precisando mesmo no momento, né? Então, vamos agradecer a todos que participaram também. Muito obrigada, Antenor, seja muito bem-vindo na nossa casa. Obrigado. E desejo um ótimo descanso para todos, uma boa noite, e que a gente se encontre na próxima semana. Se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Tá bom. Boa noite. Tchau. Tchau.